Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre Davi, ungido rei sobre todo Israel. Davi até então ele foi coroado apenas como rei de Judá, mas agora Davi é rei de todo Israel. E Davi foi vitorioso nas suas batalhas. Nos estudos passados, lá atrás, nós estudamos que Ofni e Finéias levaram a Arca da Aliança de Deus para a batalha. E lá eles morreram na batalha e os filisteus levaram a Arca de Deus para sua terra. E Eli, ficando sabendo da notícia, caiu para trás e faleceu. Então a Arca da Aliança do Senhor tinha sido levado. E agora Davi vai lá, vence aqueles homens, vence aquele povo contrário à vontade de Deus, contrário ao povo de Israel, e agora traz de volta a Arca do Senhor. E no capítulo 6 a Bíblia vai relatar a alegria de Davi e todo o povo ao trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Lembrando aos irmãos que a Arca de Deus representa a presença de Deus no meio do povo. Então a Arca da Aliança é um símbolo da presença de Deus com o povo. Então foi-se a glória do Senhor, como diz uma ali das noras de Eli, Icabode, foi-se a glória do Senhor, foi-se a presença do Senhor, naquele dia que a Arca da Aliança tinha sido levada. Agora a Arca da Aliança vem a presença de Deus por meio do povo de Deus, e o povo de Deus se alegra. Então Davi, ele manda uns homens buscar ali a Arca da Aliança. Meus queridos, olha só o perigo, olha só o meio por qual nesse capítulo 6 vai relatar como que eles vão trazer a Arca da Aliança. Primeiro, vamos entender como era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um símbolo. Tinha ali querubins que as suas asas tampavam uma na outra, tocavam uma na outra. E assim era um baú. Tinha 4 alças para colocar uma madeira do lado de lá e uma madeira do lado de cá para ser carregado à mão. Ou seja, uma pessoa colocava no ombro dali, outra daqui, outra atrás e outra do lado. 4 pessoas eram para carregar a Arca da Aliança. Era dessa forma que Deus havia estabelecido para que a Arca da Aliança fosse carregada. O que os homens no qual Davi mandou fizeram? Arrumaram um carro de boi. E assim colocaram a Arca da Aliança no carro de boi, fácil demais para trazer a arca. Ou seja, eles encontraram um modo mais fácil para ser transportado a Arca da Aliança. Meus queridos, quantas das vezes hoje para os cultos, para fazer a obra de Deus, para se viver Deus, para ser cristão, nós damos um jeitinho para que as coisas saiam do nosso jeito, para que nós venhamos a viver o evangelho do nosso jeito, a fazer segundo a nossa vontade, não a vontade de Deus, achando assim que vai ser mais fácil, achando assim que estamos agradando. Porém Deus não se agrada. Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus, porém Deus não se agrada das atitudes contrárias ao que ele determinou. Se Deus determinou que a Arca da Aliança era para ser carregada por 4 pessoas, um de cada lado, colocada ali a varinha de um lado e do outro, e assim nos ombros para ser carregado e transportado, era assim que era para ser carregado, independente das dificuldades, independente das estradas que eles iriam passar. Foi determinado por Deus para ser assim, e era assim que eles deveriam fazer. Mas não, eles quiseram de uma forma mais fácil, colocou no carro de boi, e assim vamos ver o que vai acontecer. Vamos estar lendo aqui o versículo que mostra o que aconteceu nesse dia no qual eles andaram não conforme a vontade de Deus. Capítulo 6, versículo de número 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Veja bem o versículo 6.
Uzá, ao ver que a arca ia cair, ele mete a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. E também havia um decreto de Deus para que não tocasse na arca. Por isso que tem as varas lá no arco, para que as pessoas transportassem ali a Arca da Aliança, porque ali é a representação da presença de Deus e ninguém toca em Deus e fica sã, e fica vivo. Então ali simbolizava que Uzá estava tocando no santo, em Deus. E o que acontece? No versículo de número 7 nos diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Deus no mesmo momento fulminou a vida de Uzá. Deus é culpado disso aí? Deus não é culpado. Já havia lei, já havia determinado como deveria ser. A pessoa que tocasse na arca seria morta. Então Deus cumpriu com a lei. Mas agora Davi vai ficar sentido por Uzá. Davi vai ficar nervoso, furioso. Davi não vai reconhecer que errou o modo da adoração, o modo de conduzir a arca do Senhor. E ele vai ficar tão brabo que vai mandar a arca para Obed-edom, um geteu. Vai mandar a arca para lá. Davi não quer ver a arca da aliança. Davi sente furioso. E o que acontece? Ele está dizendo o seguinte: eu não quero a presença de Deus comigo porque eu estou chateado. Sabe aquele menino enfunado, aquele menino birrento? E muitas vezes esses meninos somos nós. Não queremos fazer as coisas para Deus, não queremos ir na igreja, não queremos fazer a obra. E assim nós enfunamos num canto e é como se diz: ah, vai para lá. E tira a presença de Deus de perto de nós, embora jamais conseguiremos fazer isso, porque Deus está presente em toda parte. Mas nós muitas vezes queremos viver assim. É o que Davi faz. Davi manda a arca para outro lugar. E o que acontece? Deus prosperou Obed-edom. A arca da aliança chegando lá, tudo que acontecia em Obed-edom prosperava. Deus prosperou aquele povo, Deus prosperou a família de Obed-edom, a ponto de a notícia chegar a Davi. Davi estava triste na sua terra, o povo já não vai mais para frente, ninguém anda para frente, porque sem a presença de Deus não há alegria, não há liberdade, não há satisfação. Então o povo está lá triste, por a presença de Deus não está com eles. E o que acontece? Davi, sabendo que Deus tinha prosperado ali em Obed-edom, Davi novamente vai lá e buscar, e da maneira correta, ele vai trazer a arca da aliança de volta para sua terra, com alegria, e cada 6 passos que os homens davam, sacrificava ao Senhor. Davi dançava na presença de Deus. A sua esposa, que ele tinha restituído, que Saul tinha dado a outra pessoa, Davi ele trouxe ela de volta, que é Mical, a filha de Saul. E ela vendo da janela, ela foi e se entristeceu com Davi. Ela pegou no pé de Davi: como você pode dançar assim? Você está parecendo um dos moços, um patrício. Você está parecendo um qualquer. Postura, homem. E Davi fala: eu vou me alegrar na presença de Deus. Deus fez tantas coisas. Eu preciso me alegrar diante de Deus. E assim a arca da aliança chega ali com Davi ali festejando juntamente com o povo de Deus. E a glória de Deus novamente voltou a Jerusalém, voltou a Israel. Meus queridos, será que nós precisamos hoje de uma arca da aliança? Será que nós precisamos criar uma arca como naquele tempo, para que Deus se faça presente no nosso meio? Quando Jesus ele vem a essa terra, ele vai falar aos seus discípulos: ó, eu vou para o Pai da onde eu vim, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele vos guiará a verdade e vos fará saber tudo o que vai acontecer. Ele fará com que a humanidade se arrependa dos seus pecados, os eleitos do Senhor reconheça. E assim ele vai fazer com que a todos, o quanto o Senhor chamou, conheça a palavra e faça sentido tudo aquilo que eu ensinei por meio da Escritura. E assim o Espírito Santo vai revelar aos nossos corações a vontade de Deus e nos ensinará tudo o que nós precisamos e nos guiará na justiça de Deus. Assim ele nos consolará e também nos ajudará a viver para Deus. Então a presença de Deus nos dias de hoje é por meio do Espírito Santo. Lá atrás as pessoas bebiam vinho. Vinho é símbolo da alegria, é símbolo da satisfação. Então muitos se alegravam, às vezes estavam tristes, ia lá, bebia, se alegravam. Mas hoje
A nossa alegria, a nossa satisfação está unicamente no Espírito Santo de Deus. A presença de Deus habita em nós. Não precisa de uma arca, não precisa da igreja, não precisa do pastor, não precisa de bênção, não precisa de algo humano. Nós temos, aleluia, a presença de Deus no nosso meio, habitando dentro de nós por meio do Espírito Santo e do seu Filho Jesus Cristo. E assim nós temos a presença de Deus presente conosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, não precisamos dar um jeitinho brasileiro para adorar a Deus. Não precisamos passar a mão na cabeça de ninguém. Não precisamos deixar a igreja correr, senão fulano de tal vai sair da igreja. Não precisamos deixar tudo acontecer conforme a vontade das pessoas para que a igreja não perca membro. Não precisamos mais nos preocupar com quem vai ficar na igreja ou quem vai sair, ou quem vai se fortalecer ou quem vai ficar fraco. Não nos preocupamos com isso, mas nos preocupamos em seguir segundo a vontade de lei. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A sua palavra é o caminho que nos conduz à vida eterna. A sua palavra é o próprio Cristo falando conosco. Nos alimentamos dela dia e noite para nos fortalecer e ficar fortinho para vencer a dificuldade. E não precisamos de um jeitinho brasileiro, não precisamos cultuar Deus do nosso jeito, da nossa forma, mas aqui está o que é que Deus requer de cada um de nós, seus filhos do seu povo, que andemos conforme a sua palavra. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, não olhe para frente nem para trás, mas eleva os seus olhos acima, porque é de lá que vem o seu socorro e as respostas para as suas perguntas e as respostas para a sua vida andar conforme a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso discipulado de hoje. Até o próximo, se assim Deus permitir. E lembre-se, não tente fazer segundo a sua vontade. Consulte a Deus qual é a vontade de Deus e faça segundo a vontade dele. No mais, que Deus possa estar te ajudando, fortalecendo a cada dia. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Graça e paz.